pessoal, tudo bem? Sou o Anderson, hoje atual presidente da Associação Wise Madness, e a gente está aqui no podcast da Wise Madness, a Wisecast. E a gente está aqui hoje conduzindo uma entrevista bem legal. Hoje a participante aqui é uma mulher, representando aí as mulheres, né? Acho que já é a quinta, né, Fábio? Fábio As mulheres empreendedoras, empreendedoras de corajosas desse país, Bauru. né? Estou empreendendo em Bauru, né? Mas já são de vários lugares, várias cidades aqui, né? Boa. Mas para quem está chegando agora, conhecendo o canal, então a Wise Madness criou esse podcast aqui para a gente poder compartilhar boas histórias, histórias relevantes e mostrar que para a gente construir uma sociedade melhor, a gente precisa inovar, a gente precisa empreender, a gente precisa trabalhar, a gente precisa gerar resultado. E a Wise tem feito muito isso nas comunidades, com vários projetos, e voluntários, amigos, empresários ajudando nas causas. E a gente vem trazendo eles aqui, que são histórias fantásticas, mostrando a história deles também de transformação e de sucesso, né? O Fábio é um deles que compõe com a gente aqui o Conselho Consultivo da Wise. É amigo meu já de um tempo aí, de pelo menos 5 anos aí, de caminhada longa aí. E um dia eu fiz o convite para ele vir aqui e participar do Conselho da Wise. E o Conselho Consultivo da Wise é aquele conselho que tem o olhar mais de gerenciamento, de gestão. A Wise hoje é gerido como uma empresa, tem metas, tem objetivos, tem planejamento estratégico. Isso aí. E aí ele concordou de dividir a bancada, né, Fábio? Fala aí desse convite, como foi isso. Isso aqui era já um desejo, um anseio meu, porque a gente tem que divulgar aquilo que a gente nem aprende na sala de aula, né? E colocar aqui histórias inspiradoras, motivadoras, uma visão diferente daquilo que quando eu era jovem lá, meio sem saber o que fazer ali, 15 anos, olhava assim, mas é muito distante, né, ser um empresário. É muito distante empreender, colocar alguma coisa para rodar, né, conhecimento em prol, né, da sociedade. E hoje estamos aqui, compartilhando junto, e temos aqui uma convidada especial, Carol Rorato, hoje multiempreendedora, pelo que eu vi aí, tem uma história grande, né, e corajosa, com certeza, porque para ser empreendedor neste país é o quesito principal, né, coragem. Eu gostaria, pode ficar à vontade, se apresente mais. Muito obrigada pelo convite, uma honra, um prazer estar aqui com vocês. E com certeza teremos um bate-papo muito produtivo hoje. Para quem não me conhece, eu sou Carolina Rorato, né? Podem me chamar de Carol. Hoje tenho 3 empresas, mais uma longa jornada, bastante história para contar, de desafios, de superação. E estou aqui para compartilhar e inspirar um pouquinho, né, o pessoal que ouvi aí esse podcast. Legal. E como começou aí? Carol, empreendedora, não é de Bauru, né? Sou de Lençóis Paulista, cidade vizinha, mas meus primeiros empreendimentos foram em Bauru. Que legal. E grande parte continua sendo. Eu tenho 37 anos e comecei a empreender com 22. Né? Nossa! Me formei em fisioterapia, sou fisioterapeuta de formação. E como o Fábio muito bem colocou, a gente não tem informação sobre empreendedorismo, gestão, né, economia, quando a gente é adolescente, criança. E uma hora isso pesa, isso faz falta. A gente precisa ir buscar, sair fora da caixinha e ir buscar isso fora. E foi o que aconteceu comigo. Então, eu vim com a bagagem de fisioterapeuta, então, de anatomia e corpo humano eu sabia de tudo. De números, de gestão, eu não sabia nada. E fui errando, acertando, mas principalmente sempre buscando conhecimento. E eu acho que isso é muito válido e até fica uma dica para quem está assistindo a gente, ainda é jovem, está nesse processo de aprendizado. Saber que nunca nós saberemos tudo, mas a gente tem que agir. E agindo, a gente vai acertar, a gente vai errar, mas a gente tem que buscar conhecimento e capacitação. Isso é muito importante. Acho que a gente ter a atitude de ir buscar o que nos falta é muito importante. É a humildade para aprender, né? Excelente. Então, posso seguir na história? Claro. Eu falo muito, hein? Sim que é bom. Eu acho que comecei
trabalhando com 21 anos, logo que eu me formei em fisioterapia, como fisioterapeuta. Então, trabalhava muito, recebia pouco, mas estava feliz. Aquela jornada de vender a hora, né? Então, assim, quem trabalha com convênio, principalmente, convênio de saúde, na época eu atendia numa clínica em Lençóis Paulista, convênio de saúde, atendia aquela levada de 10 clientes por horário para poder receber um pouquinho do convênio. Então, assim, era uma realidade de muito trabalho e uma remuneração baixa. Infelizmente, eu falo que os profissionais autônomos são pouco valorizados. E, por isso, a gente precisa buscar diferenciação, capacitação, para poder crescer, né, dentro da profissão. Então, foi aí que eu comecei, com o incentivo da minha chefe na época, né, que falava assim para mim: Carol, você está recém-formada, cheia de energia, vai buscar curso, vai trazer algo diferente para nós, né? E na época, eu comecei a empreender no Pilates. Na época, a gente ainda não tinha Pilates em Lençóis Paulista, né, que é a cidade que eu morava, nasci, cresci. E fui buscar isso em 2010, curso de formação de Pilates, em São Paulo. E trouxemos o Pilates para Lençóis Paulista naquela época. Né? Aí que você consegue destacar. Nos diferenciamos, né? Ótimo. E aí começamos a cobrar um pouquinho mais por horário, a ter algo diferente, poder cobrar o particular, que antes trabalhava por convênio. E assim eu peguei gosto pela coisa. Eu falei, gostei disso, acho que dá certo, vou investir mais. E comecei a investir em mais cursos, mais capacitação, buscar, assim, qual é o melhor curso que pode me formar. Então, assim, investir realmente para depois poder ter retorno. E esse retorno veio em reconhecimento, em crescimento profissional de uma forma muito rápida. Obviamente, não de graça. Como eu já disse, trabalhava muito. Tem um preço, né? Sim, muito. Preço. Tudo tem um preço. Né? Graças a Deus, assim, eu era também recém-casada, recém-formada, estudando, trabalhando. Então, graças a Deus, eu tive apoio da minha família e do meu marido para falar, não, vai mesmo, você está no caminho certo, né? Porque acho que isso é muito importante também. Sim, ter apoio das pessoas que nos rodeiam, que nos cercam. Perfeito. E aí eu comecei a fazer um estágio para aprender mais em Bauru, cidade vizinha, em uma clínica que era topíssima ali na época de 2010. E eu me senti muito grata em estar tendo aquela oportunidade, não recebia nada para isso, mas ganhava muito conhecimento. Olha essa chave aí, ó. Pega essa chave. Às vezes o aprendizado e o network que você tá, o meio que você tá, vale muito mais do que um salário. E esse é o X da questão. A gente vê hoje as pessoas que se formam, os jovens que se formam, né, faculdade, enfim, eles querem começar em uma posição super alta. Justo, eu também queria, Todo né? mundo quer, Todo mundo quer. Mas não querem passar por isso, não querem passar pelo aprendizado, não querem passar pela escassez financeira, e não tem visão de futuro. Eles querem as coisas imediatamente. Isso. Né? Então, isso até... Nós vamos chegar nesse ponto aí. Mas fiquei 1 ano fazendo estágio. Então, deixei de atender na clínica que eu atendia meio período para poder estar nesse estágio aqui em Bauru meio período. Abrir mão de uma coisa para ganhar outra, que para mim era muito valioso. Quando deu esse 1 ano de estágio, a dona da clínica que eu estava fazendo estágio falou assim, que era somente atendimento particular, né, super já reconhecida no mercado. Ela que trouxe o Pilates para Bauru, então já estava assim, bem consolidado. Falou, Carol, queria que você ficasse trabalhando comigo. Eu, opa, né? E realmente eu abri mão lá do trabalho do convênio, onde eu comecei. Sou muito grata por todo o aprendizado, fui muito feliz. Mas virou uma chave muito grande, subi um patamar assim, gigantesco. Né? E a partir daí eu não parei mais de investir em conhecimento. Eu falo, se você tem algo para investir, invista em você. Perfeito. Porque conhecimento, experiência, sabedoria é algo que ninguém nunca te tira. Né? Isso. Outra chave top. Anota aí. Anota aí.
Anota aí. Show. Então, se quiserem me interromper, pode ir interrompendo, tá? Tá ótimo. Então, nesse meio tempo, comecei a trabalhar em Bauru, viajava todo dia, pegava estrada muito cedo, voltava muito à noite. E não estava ainda muito satisfeita, porque eu tenho uma inquietação natural, acho que isso é natural da pessoa, não sei, deve ser. E o meu marido, na época, também estava disposto a pegar alguns desafios, né? E um dia eu fui na banca de revista, 2010 ainda comprávamos na banca. Ainda tinha as bancas. Fui na banca de revista e comprei um almanaque das 500 melhores franquias. E à noite, ali em casa com ele, eu fiquei folhando, grifando com marca-texto o que era interessante, falando, vamos investir em franquia, né? Eu trabalho, você administra e tá tudo certo. Enfim, ficamos aí 8 anos empreendendo em franquias nos shoppings de Bauru. Olha. Tivemos Isso era uma lojas coisa nos 2 paralela, shoppings. Paralelo. fora- Eu faço tudo paralelo, você Aham. vai ver. Continuei trabalhando Sim. como fisioterapeuta, estudando, fazendo curso, crescendo, agenda cheia. Graças a Deus, sempre amei muito a minha profissão. Eu falo que eu legal. tive essa sorte de amar a profissão, né? Nem todo mundo tem, sabemos. Eu tive, graças a Deus. Mas essa veia, essa coceira do empreendedorismo sempre foi indo por outros caminhos. Então, tive 8 anos de franquias e até... vou falar nome porque não tem problema. A Sara, que até teve aqui no podcast com vocês, Sim. né? Tem um Ela abriu o parentesco. podcast nosso aqui, Tem um número 1. parentesco conosco, né? Com o meu marido, o Carlos, enfim. Sim. E eu ainda falei, Sara, eu quero mais coisa, eu quero, enfim, troquei uma ideia com ela. E eu e meu marido gostaríamos de ter um momento da vida onde a gente se mudasse para os Estados Unidos em busca de mais conhecimento, mais experiência, cultura, vivência. Sei. Até a Sara é americana, né? A origem dela, por isso até conversei com ela. Ela falou, vai. Falei, mas e agora? Minha agenda na fisioterapia tá lotada, tô no auge ali, tudo que eu queria. Não tem problema, isso volta. Vai. Abre uma lacuna. Então, 2017, vendemos todas as franquias, abri mão de toda a minha agenda, de 7 anos de construção, e nos mudamos para os Estados Unidos. Moramos em San Diego, na Califórnia, onde ele foi buscar cursos, enfim, na área dele, meu marido, e eu fui buscar na minha. A minha área, Pilates. Que legal, Então, que jornada gostosa, olha. Não tinham filhos? Não tínhamos. Nossa, tudo favorecido. Não tínhamos. Vento a favor, bora. Sim, Que levamos as legal. cachorras, Ah, mas fomos. Com a cara e com a coragem, eu falei, estando lá, eu vou decidir o que eu vou... Fomos sem nada meio que certo, né? Mas eu sabia que eu ia estudar, ia aprender, ia buscar, sempre fui muito curiosa. E estando lá, conheci realmente muita gente do Pilates, enfim. E Joseph Pilates, vou contar rapidamente o que aconteceu. Joseph Pilates, criador do método, sim. ele é um alemão e ele teve seus discípulos. Aham. E ele morreu, então esses discípulos ficaram, que a gente chama de second generation, né? Segunda geração de Joseph Pilates, começaram a abrir suas escolas de Pilates e formar instrutores. E eu tive a honra, a sorte, enfim. A sorte não, porque eu fui atrás. Acho que nada é sorte. Outra chave, hein? Outra chave. Não, é sorte verdade. só acontece para quem trabalha, né? Pra Vai quem em já busca. tá indo no caminho. Para quem age. Sorte é a visão dos outros, né? Você foi sorte. Foi. Nos bastidores você vai ver. Cruza o braço, fica esperando a sorte. Então, me formei, fiz uma formação com essa discípula direta de Joseph, Lá na Califórnia. lá na Califórnia. Peguei uma bagagem, assim, fantástica. E, concomitantemente a isso, eu tinha vontade de ter a minha clínica, o meu espaço, sempre tive. Então, eu fui fazendo um business plan
com um coach que a Sara me indicou. Hoje em dia a gente vê que coach deu uma banalizada, inclusive por conta de rede social, né? Todo mundo é coach. Mas não, realmente eu fui em um profissional super capacitado, indicação da Sara, e comecei a desenhar um business plan para o meu negócio. Passamos 4 anos aprimorando isso. Quando eu voltei para Bauru em 2018, meu negócio estava redondo. Campara Wellness Center. Uau. Que foi, né, onde eu comecei a Campara e abri em 2019. O desafio era trazer tudo o que estava na minha cabeça, de cultura, de atendimento, de diferenciação, para os colaboradores. Então, aí começa uma nova jornada para treinar os colaboradores formar um time. Uma cultura. Exato. Né? Passar conhecimento. Exato. Porque sozinho a gente não constrói nada. É o transbordo que multiplica o negócio. Isso aí. Excelente. Boa. Então, aí se formou, essa foi a história da Campara Wellness Center, né? E hoje, graças a Deus, estamos aí com 6 anos no mercado, sobrevivemos a uma pandemia. Nossa. Quando a gente fez um ano de empresa, bebê, né? Engatinhando, veio a pandemia. Então, eu tive que buscar muita habilidade de gestão, de N coisas que eu não tinha, e eu fui atrás. Então, aí acho que está também o grande X da questão, a gente realmente identificar o que nos falta e ir atrás né? Que legal. Muito bom. Nasceu o primeiro negócio meu. Tem mais história. Vai lá, bora. Sigo? Com certeza. Então tá bom. Paralelo a isso, eu sempre investi muito, como eu já disse, em conhecimento, capacitação da equipe, valorizo muito isso. E acho que o conhecimento tem que ser para todos. Então, sempre joguei nesse time de compartilhar conhecimento. Aí, tive uma gestação em 2021. Minhas filhas são gêmeas, nasceram em 2022. E foi uma nova virada de chave na minha vida, porque eu tinha uma rotina muito frenética de trabalho, de curso, de aprendizado, enfim. E entrou só um detalhezinho, né? E acreditei, sempre fui uma pessoa que gosta muito de atividade física, né? Enfim, e acreditei que eu teria uma gestação tranquila, saudável, que eu ia ser a musa gestante da Campara, e não foi assim. Na 7ª semana de gestação, logo no início, eu tive uma complicação bem grande, gravidez gemelar, enfim. O médico virou para mim e falou: Carol, repouso absoluto. Cama, você só vai levantar para tomar banho. Mais nada. E assim foram os 7 meses seguintes. Então, fiquei 7 meses de cama. Foi um grande desafio, mas também um grande aprendizado, né? Porque a gente tem que se reinventar o tempo todo, lidar com a inteligência emocional, porque eu acredito muito que a mente comanda, sabe? Com certeza. Muito. E tirei muito aprendizado disso. As crianças nasceram, a empresa já estava mais forte, eu também mais forte, numa nova fase da minha vida, onde demanda muito também, né? Mãe de gêmeas. Gêmeas. Enfim, mudou muito, mas eu acho que esse problema que eu tive me preparou para o que eu passaria. Então, foi um período muito maravilhoso, sinto muita saudade. Mas aí eu descontei em uma coisa. Comprei roupinhas, lacinhos, sapatinhos demais. E aí surgiu um novo negócio. O armário aí perde tão rápido, né? E aí perde tão rápido. E aí eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer com tudo isso que elas nem usaram? As amigas grávidas começaram, Carol, vende pra nós, né? E nasceu aí uma nova empresa que eu vou contar agora. Na cabeça de uma empreendedora, né? Os negócios surgem. Eu comecei, eu falei, tem coisa com etiqueta, tem coisa nova, ok, tem coisa que elas usaram uma vez, né? Muita coisa eu direciono até hoje para doação. Mas coisas assim, com valor agregado maior, né? Com marcas diferenciadas, eu divido e eu falo, bom, isso é para doar, isso é para revender, né? Não sou uma revenda,
mas sou hoje, com a Reuse, uma intermediação de vendas. Porque o que começou a acontecer? Esse negócio acontecia dentro da minha casa, vendia para uma amiga, vendia para outra e não sei o que tal. Alguém vinha e aí lá. veio lá meu marido e falou, viu, tá muita gente aqui, tem muita coisa, pelo amor de Deus, vai para uma sala comercial. Eu falei, tá bom, eu vou, né? Catei tudo aqueles monte de coisa e fui para uma sala comercial. Aluguei uma sala, falei, agora vai. Só que sozinha, minha agenda lotada, com criança, com empresa, não sei o quê. Eu falei, não dou conta. Chamei uma pessoa para me ajudar. Vamos lá. Pessoas começaram a conhecer o negócio e falaram assim, Carol, traz coisa sua também, a gente quer, você não tem uma bolsa que você não usa mais, vende aí, não sei o quê. Tá bom, eu vendo. E assim foi, e o pessoal começou a procurar para eu vender para eles. Carol, eu tenho aqui uma bolsa que eu não uso mais, você não vende para mim? Tá vendo? E existem hoje, intermedio a venda. Que legal. Então hoje, e assim, o negócio cresceu exponencialmente, algo que nasceu sem planejamento, tá? E sem investimento. Não tive investimento. Então, assim, as pessoas acham que a gente tem que ter dinheiro para empreender. Não precisa. Não precisa. Basta querer, né? Basta querer. Querer, ter força de vontade, visualizar o negócio, não desistir, ter persistência. Enfim, hoje cresceu muito, num período de tempo muito curto. Nós estamos trabalhando pra caramba, a equipe cresceu, profissionalizamos tudo, realmente o business se consolidou, porque antes era algo informal, né? Então, o business se consolidou, temos e-commerce, vendemos para todo o Brasil, intermediamos todas essas vendas. Olha onde então, olha lá. Então, é um negócio assim, muito, muito, muito legal, que exige trabalho, sim, mas que tem um propósito, inclusive, social, né? Essa coisa de second hand, o quanto a gente agrega ou ajuda o planeta com isso e faz a economia circular. Você vai dar condições para uma pessoa comprar um produto que talvez originalmente, ou melhor, na loja não teria condição. Exato. E desentope o closet, vamos dizer, daquela pessoa que está com aquela peça tão valiosa que pode fazer significado no closet de outra. Então, a gente fazer esse movimento aí é muito legal. Então, é masculino, feminino, infantil. E é isso aí. E continua sendo intermediadora ainda? Continuo sendo intermediadora. A pessoa deixa a peça lá. É tudo consignado. Consignado. É consignado. Quer dizer, não tem investimento. Que show. Né? Óbvio, tenho meus custos fixos da empresa. Hoje eu tenho uma equipe que trabalha comigo, vendedoras, equipe de marketing. Ali, com certeza. Equipe de marketing, né? O meu local físico, todos os custos do meu e-commerce, financeiro. Então, assim, bastante estrutura. Mas o crescimento foi Onde está a Reuse acontecendo. Hoje a sede física fica no Prime Square, da Getúlio Vargas, aqui em Bauru. Mas o nosso e-commerce é Brasil. Que legal. Olha aí, Anderson. Tá vendo? Ah lá. Tem muito para ensinar. Eu tava falando com o Fábio agora sobre os projetos da Wise aí de empreender. A gente, não só a instituição empreender de forma inovadora para conseguir gerar recurso, mas também trazer o jovem junto. A gente tem alguns projetos, né, que a gente está fazendo isso, prototipando, tá dando resultado, mas aí, ó. Esse aí já tá. Tem muita mentoria para pegar. Isso aí. Mas acho que é bem isso, né? Eu tenho uma experiência na área de construção, Carol. Eu tinha uma necessidade muito grande numa fase minha, e que eu venho de comunidade. Então, assim, não tive um berço que conseguiu mostrar o caminho correto, a educação, a importância, incentivar. Então, eu comecei a trabalhar cedo. Algumas coisas para mim foi bem difícil, né? Para as comunidades é muito bem difícil isso. E aí uma das coisas que na época que tava o projeto social, que não dá dinheiro, que é difícil, mas linkava muito a minha missão. E aí eu lembro que eu já estava empreendendo, eu tinha empresa, eu fechei essa empresa para ficar na Wise. Que legal. Era uma empresa que me dava uma renda boa e tal. Só que quando eu fechei a empresa, eu perdi um imóvel meu que eu estava pagando uma parcela e eu não consegui pagar. Só que quando eu vim para a Wise, eu estava estudando sobre projeto social,
sustentabilidade, os problemas das comunidades. Um dos problemas era a habitação. Uhum. E a habitação era o meu problema também. Uhum. Resumindo, eu estudei uma metodologia de construção e foi essa daqui que você está vendo. Bloco estrutural cerâmico. Eu falei, essa aqui eu consigo fazer. E trabalhando, fiz a minha casa. Depois que fiz a minha casa, um amigo João lá falou, Anderson, você não faz uma para mim? Aí o outro amigo, você não faz uma para mim? Eu sei que, resumindo, no processo aí, para adquirir maturidade, isso foi um negócio que o tempo me ajudou mais. Eu sei que teve algumas casas que no final eu não ganhei nada para fazer. Só fazendo gerenciamento. Mas ganhei o quê? Experiência. É isso. Que é o que você falou. É. Entendeu? Hoje, em Galpão, esse projeto aqui é um projeto que, se eu fosse pagar um custo de mercado, sairia mais de 2 milhões, eu fiz com 1.300.000. Por causa do meu conhecimento, a expertise que eu adquiri nessa área. Que legal. Mas é toda a bagagem, que é que você está falando. Que legal. Experiência de vida. Sim. Não tem o que pague, né? Isso. Essa experiência, esse conhecimento que a gente adquire na prática. Errar, acertar, mas continuar persistindo. E pensar que tem gente que quer isso, que cai do céu, assim. Não é, né? Enfim, sinto muito lhe dizer, mas não é. Ou então aqueles que param no primeiro erro, né? Decepção. E fica amargurando a perda. E é o seguinte, ressignifica, corrige o rumo e vai de novo. Persistir. É isso. Né? E ainda teve uma terceira empresa que entrou na minha vida recentemente, de 1 ano e meio para cá. Como eu já disse, eu fiz muitas especializações, formações na minha área de fisioterapia, pilates. Hoje eu não atendo mais, porque eu precisei realmente focar minha atenção na gestão das coisas, né, das empresas, enfim. Mas eu, até pouco tempo atrás, ainda atendia como fisioterapeuta. Porque eu tenho, assim, no coração isso, né? E aí, esse meu trabalho, essa minha busca foi notada pelos fundadores, né? E sócios da Vol Pilates Group, que hoje... Tá há 15 anos no mercado e domina nacionalmente, eu até diria assim, com toda clareza, a América Latina, a formação de instrutores de Pilates, tanto presencial quanto online. Então, para a gente se tornar instrutor de Pilates, no Brasil, é necessário que você tenha uma graduação ou de educação física ou de fisioterapia. E depois você busca uma especialização em Pilates. Então, a Vol Pilates Group entra nessa especialização de formar instrutores de Pilates. E já formamos no digital e no online, no digital mais de 110 mil instrutores de Pilates, no online mais de 80 mil instrutores de Pilates. E, paralelo a esse business da Vol, nasceu a franqueadora Vol Pilates Studios, onde nós franqueamos unidades de estúdios de Pilates. Hoje já são, no Brasil, 260 unidades abertas da franquia. E agora estamos indo para Portugal. Em setembro faremos nosso primeiro congresso lá em Portugal, para dar start a essa... E aí... vendo todo o trabalho que eu... Por que eu falo, gente, que é importante investir em você, investir em conhecimento? Esse trabalho meu, essa construção minha, foi notada por essa empresa que me convidou para ser sócia. Olha outra chave aí. Né? Aquilo que você faz bem feito, uma hora vai ser visto. Sem dúvida. Por quem admira aquilo que você está fazendo. É isso aí. Eles buscaram alguém de excelência. Encontraram você aqui, porque são de onde? São de a matriz deles? Um dos meus sócios mora em Porto Alegre e o outro mora em Campinas. Olha só, e vieram encontrar aqui em Bauru uma sócia. Pois é. Que legal, todo aquele tempo, né? Esse intervalo dela. Nossa, vamos vender tudo... fechar, ir para outro país, é uma loucura. Na cabeça de muitos teria coragem. Na cabeça de muitos é o seguinte, não faria sentido de jeito nenhum. Não deixa de ser um passo para trás. Porque exatamente. você cortou toda a sua carteira de clientes que certamente procuraram outros, tal. Cortou seu rendimento ali, né? Sim. Mas
um passo para trás para dar quantos para frente? Né? Valeu a pena? É isso aí, isso é empreendedorismo. E ao tempo, com coragem. Né? A colheita veio agora. Sim. Legal. Então é isso, né? Assim, de história, dos empreendimentos. Até hoje, até agora. Até agora. Até agora. Mas já tem próximos projetos aí que em breve saem do forno. Eu vou buscar uma consultoria lá, viu? A gente tá com uns projetos pilotos aqui. E um dos projetos nossos, na verdade, assim, tem uns 10 anos que muitas pessoas falam, a gente faz eventos, os eventos a gente já criou uma marca de camiseta da Wise lá que chama Wise Cloth, inclusive até o pessoal do Bolo Basquete desfilou num lançamento que a gente fez, acho que 3 ou 4 mil itens, e aí a gente vendeu nesse ano para uma campanha específica lá, quase todos os itens e gerou um retorno financeiro lá. Aí deixamos stand-by. Aí veio uma oportunidade, eu estava com valor sobrando, o Sandro Dias, que é o mineirinho, tem uma marca de tênis, chama Dual, e ele veio para conhecer a pista que o Enilson montou aqui. O Enilson montou uma pista de skate. Quem que é o Sandro Dias? Dá uma palhinha aí. É aquele Sandro famoso Dias, lá. O Sandro Dias é o mineirinho, é conhecido como mineirinho, mas ele anda na mega rampa. Ele anda com os maiores skatistas do mundo. Então uma das ações que ele fez recentemente, acho que saiu no Fantástico, no Luciano Huck, ele pulou de um helicóptero a 15 metros de altura num pontilhão de São Paulo lá conhecido. Um lugar muito alto. Gente. E ele fez essa manobra radical aí, tipo assim... E ele tem uma marca. E ele tem uma marca, que chama Dual. Ele empreende também, então ele tem, além do profissional do esporte ali, que ele é, né, um competidor, e aí ele tem essa marca de tênis e ele faz collab. E aí ele fez collab com uma banda, eu não lembro o nome da banda de rock. Quando ele veio para Bauru, para andar na nossa pista, que o Enilson fez uma pista que chama Roots. E é uma pista que tem 3,30 metros de altura. Tipo, acho que iguais a essa no Brasil deve ter umas 4 ou 5 só. E ele veio andar, conheceu a gente conversando, e a gente estava comentando de empreender, de inovar, fazer algumas coisas. Falou, eu tenho tênis, vamos fazer uma collab com a Wise. Aí a gente tinha um valor de investimento, fez a collab, fez esse tênis e vendeu também, acho que mais de 100 pares de tênis, né? Que, enfim, aí foi somando, aí tem a ideia do bazar, da moda circular. E a gente está com um projeto aí, recentemente a gente fechou com a Droga Raia Drogazil, a gente fez um projeto que tudo que a gente arrecadava, eles triplicavam a doação. Então, cada R$1, eles colocavam 2. E a meta era, a gente conseguia arrecadar 10 mil e eles iam colocar 20 mil. E aí a gente focou, porque a gente pensou, temos tênis, temos uma marca, temos roupas de bazar. Por que não ter uma loja? Vai formando um ecossistema. Um ecossistema. É isso aí. E aí a gente conseguiu o container, então, com a Drogazil nessa campanha. Então a gente já está com o container e agora ele está na fase de personalização. E aí a ideia, a gente está negociando aí um local aí, com a CDCOM, né, para ele ir e aí ter o primeiro ponto nosso ali, para a gente poder vender. A ideia é fazer essa loja, que ela vai ter alguns lugares, né, uma temporada num lugar, no outro. Que legal. E as pessoas que vão trabalhar na loja? De onde vem? Do abrigo. Então a gente já fez porque todo o trabalho. Porque as meninas, aliás, todos do abrigo chegam nos 17 anos, quando vão completar 18, termina o período deles. Sim. Eles têm que sair. E aí, vai para onde hoje, né? Aqui, hoje até então não tinha nenhuma saída, agora está tendo uma aí. A gente faz toda a ponte com eles antes, né? Até porque também eles não saem desguardar, então faz uma poupança, já manda para um curso no Senac, sobrancelha, aqueles cursos básicos que tem dentro do sistema S. Mas a maioria deles que completam 18 anos no abrigo é porque não tem ninguém. Ou não tem um familiar que vai acolher, ou não conseguiram adoção. E aí a gente já conseguiu acompanhar 3 meninas que completaram 18 anos no abrigo. E engraçado que foram meninas. A gente não teve nenhum menino hoje que completou 18 saindo. A gente teve 3 meninas. E essas meninas, assim, a gente conseguiu dar todo esse auxílio. Então conseguiu aluguel social, já saíram com 2, 3 empregos. Tem a história lá da Michelle que é bem legal. E algumas na pandemia, a gente pegou e começou a fazer um curso de e-commerce, de vendas. Fez uma parceria com a loja, não lembro o nome da loja, mas elas foram lá aprender a embalar, a fazer uma estilização do envio, né, do pacote ali, como trabalhar com o cliente, como vender, como tratar o cliente, questão administrativa financeira, né? E aí agora está tudo desenhadinho,
do projeto para que a hora que essa loja tiver, a ideia é essas meninas aí ter a oportunidade do primeiro emprego, quem sabe, porque assim, a ideia é gerar renda, gerar oportunidade e a gente une útil ao agradável. Maravilhoso. Mas futuramente pode ser que uma desses containers seja delas, entendeu? Pode ser que Sim, uma dessas lojas mostra um caminho. Aí basta o querer, basta Sim, se esforçar. exatamente. Só que assim, dentro do modelo de negócio social hoje, existe um modelo que está muito em alta, que é você criar sustentabilidade. E hoje, muitas instituições, um exemplo de uma rede que eu participo chama Gerando Falcões, que é do Edu Lira, você já ouviu falar? Já ouvi falar, não conheço a fundo, mas sim, já ouvi. Ele tem hoje alguns projetos que chama setor 2,5. Então é você ter o melhor dos mundos, que é o melhor do terceiro setor, que é uma causa, propósito, causa social, e o melhor do segundo setor, que é sustentável. Sim. O segundo setor vende um produto e esse produto paga a operação. Então a gente juntou causa e propósito, aí chama 2,5 setor. E aí o Wise está caminhando para isso. Maravilhoso. O projeto Foco, né, que a gente comentou um pouquinho antes aqui, é um pouco isso. Hoje ele já tem agência, essa agência já forma novos alunos aqui do projeto, né? Então é um pouco isso. E é empreender, né? É ver as oportunidades, a gente abraçar. Sim. Tudo dá muito trabalho, né? Tudo dá muito trabalho. Tudo dá muito trabalho, mas estamos nesse caminho aí. Quem sabe a gente conseguir uma parceira, Fábio, para esse projeto aí, ó. Contem comigo. O convite está aí. Ao vivo, hein? Que eu puder contribuir, colaborar, gravado, hein? Gravado, tá aqui, ó. Porque a grande dificuldade, que nem assim, a Wise, ela dá muito trabalho de gestão. Eu falo muito pro Marcos, né? O Fábio tá aqui no conselho, ele vê também. Então, a grande dificuldade nossa é que a gente tem hoje 90 colaboradores, a gente tem toda a responsabilidade dos projetos, execução dos projetos, capacitação, formação. Tem os recursos que a gente tem que trazer para conseguir complementar. A gente tem recurso público, mas ele não contempla tudo. Então, eu, o Marcos, a gente está em tudo. Então, a gente está em eventos que a gente é convidado, a gente está na realização de um evento, às vezes numa festa, no jantar, na gestão, na capacitação do colaborador. E aí a gente está falando de mais um novo negócio, a gente... hoje você é empreendedor, você sabe, tá? E assim, é mais um negócio, então precisa de gerenciamento, de gestão, precisa de investimento, tem os riscos, né? Mas estamos indo, né? Estamos caminhando. É isso aí. E é isso. Coragem. Coragem. Com coragem. Coragem é a palavra. Né? Carol, deixa eu fazer uma pergunta. Claro. Eu fiquei de curioso aqui. Eu acho que o nosso espectador também tem. Como foi... como seu marido te apoia nisso? Olha... Ele põe a mão mesmo? Ele tá aquele incentivador? Para o pessoal entender como funciona um relacionamento. Para o pessoal entender. Eu acho que esse apoio é muito importante, como eu já mencionei. E cada um se encontra de uma forma nesse tipo de apoio. Então, assim, eu acho que o primeiro passo, e é o que aconteceu comigo, o primeiro passo é o cônjuge, no meu caso, não matar os meus sonhos no ninho, vamos dizer. Sensacional. Uma palavra, um jeito muito bonito de falar, né? Porque então, tudo assim, começa só com uma coisinha bem pequena, uma coisinha na tua cabeça, uma conversa. É, um sonho no ninho, né? Se você mata ali no ninho, morreu, acabou, enfim. Então, assim, ele nunca chegou e podou, né? Bacana. Então, assim, poxa, você quer estudar em São Paulo, né? Fazer o curso de Pilates em São Paulo? Eu te levo. Né? Então, sempre, assim, era de final de semana. Então, eu trabalhava muito a semana inteira, recém-casada. E todos os finais de semana, durante um bom tempo, eu fiquei tendo que ir para São Paulo no curso, final de semana. Era sexta, tarde, sábado e domingo. Todos. Nossa. Então, para eu não ficar longe dele, longe de casa, ter final de semana, né? Ele me levava. Ficava comigo final de semana e voltava. Então, assim, eu acho que começa por aí, né? Não é sobre investimento financeiro e não é sobre pôr a mão na massa. Perfeito. É sobre, tô junto com você, é teu sonho, é tua vontade, vou fazer o que eu puder para isso, que né? Legal. Então, assim, esse foi o início. Obviamente, depois, muita coisa ele foi construindo junto comigo, abraçando algumas coisas. Não necessariamente trabalhando nos meus negócios, isso, né, não. Mas sempre apoiou, sempre incentivou, nunca, assim, dá conselho, discorda, mas nunca, não vai fazer isso, que besteira.
né? Então, assim, eu acho que até o próprio Reus, você não vê... Aqui em casa, ó, não tá dando... Ele podia até acaba com essa bobagem aí, né? Então, ele falou, não, vai para uma sala comercial, aluga uma sala comercial, né? Então, assim, eu acho que é esse tipo de incentivo que é importante dentro de uma família ou dentro de quem Com é mais, certeza. né? E a mesma coisa meu pai, minha mãe. Quantas vezes, quando eu comecei a empreender, quantas vezes eu tive muitos desafios. Imagina, uma menina de 22 anos, né? Quantas barreiras a gente tem que enfrentar? Preconceito, enfim, de diversas... E eu chorava muito, sim, chorava, né? Sensível, delicada. Hoje eu já aprendi muito. E tinha uma pessoa que falava assim pra mim, na época, você não pode ser coração mole, empreendedor não pode. Tem que, né? Você tem que fazer o que tem que ser feito. E eu chorava. Então, assim, eu aprendi muito, né? Hoje não sofro mais com as decisões. Eu falo que a dor, às vezes, a dor é inevitável. Mas o sofrimento é opcional. Isso é uma frase que eu trago, assim, muito forte. Então, Os problemas são inevitáveis. A maneira como você encara eles está na sua mão. Excelente. É isso aí. Então, assim, e eu chorava no colo da minha mãe, no colo do meu pai. Meus pais se separaram muito cedo, quando eu era criança, mas né, sempre tive um bom relacionamento com a minha mãe, com meu pai, tenho até hoje. E eles viam eu sofrer, chorar. E podiam ter falado, filha, para com isso. Né? Nunca ninguém falou para mim. Me acolhiam quando eu precisava. Ficavam quietos, às vezes, para não me desanimar também, porque a vontade é falar, chega, isso aí não vai dar certo. Mas nunca ninguém me falou isso. E eu seguia acreditando, né, naquele meu propósito. Que legal, cara. E pensando aqui, né, o cônjuge, seja você esposa de um marido que tá lá ralando, ou vice-versa, né, como no seu caso, ele abre mão também, porque teve que abrir mão de vários finais de semana ali, que você não estava à disposição para ir passear em algum lugar gostoso, né, para ficar lá esperando fazer um curso. Perfeito. E eu voltava arrebentada, né? Então, e aí queria sair à noite, não, tô cansado. Mas abre mão, né? Porque é um plano também, não deixa de ser um plano, né? Estamos vendo algo lá na frente, estamos trabalhando hoje, construindo o amanhã, né? Excelente. Que legal, muito bom, gostei de muito importante, eu aqui, acho, né? Acho que fica muita dica pra gente aqui, muita chave aí pro nosso público e um aprendizado, como sempre, né? E mais uma voz aí feminina mostrando que é possível, né? E a gente vê realmente essa dificuldade, essa sua história, assim, mexe, né? E acho que para as mulheres aí, para os maridos, como o Fábio deixou aí, gente, tem que acreditar mesmo. Acho que é acreditar, não podar. E a gente aqui na Wise, a gente fala que a comunidade começa correndo um pouco mais atrás. A grande verdade é essa. Então a gente tem um déficit grande na educação. O nosso sonho às vezes é sabotado, nossa esperança é sabotada, porque a realidade é difícil. Mas se a gente começa a colocar isso como desculpa, né? A gente não chega. Eu falo, se eu fosse usar as desculpas, todos os amuletos que eu podia ganhar na minha vida, eu não estaria aqui hoje nessa posição. Exato. Talvez a Wise não existiria. E eu acho que quem está assistindo a gente aí é isso. Eu acho que tem que acreditar. Sendo você mulher, ou homem, ou adolescente, ou jovem, acredita, né? Eu acho que é isso. A gente tem que... Os desafios vão existir. E a desculpa sempre é a primeira, tá na frente. É a primeira. Agora, é mais fácil, né? Exato. Os motivos para seguir estão atrás. Tem que buscar lutar um pouquinho. Então é sobre isso. Tá tudo bem chorar, tá tudo bem sentir, tá tudo bem desanimar. Só não para. Só não pode parar. Persistência. Não Chave para, do sucesso. porque depois que esse momento passar, os aprendizados virão, a colheita virá. E se você parar, não vai vir. Então... E vamos para a pergunta final? Quer fazer a pergunta final? Hoje pode fazer. Eu queria que ela colocasse aquela mensagem, né? Aquela mensagem que a gente dá para aquela pessoa. Você tinha 22, né? Volta lá para aquela menina de 18 anos ali, na faculdade, 19 anos. O que
você falaria para ela hoje, que a gente tem esse público aqui também assistindo? Olha, é exatamente o que eu falaria para mim quando eu tinha 18 anos. Confie em você, porque você é capaz. Muitas vezes a gente deixa de fazer as coisas por falta de autoconfiança, achando que a gente não tem capacidade. Mas capacidade é algo muito relativo. O que é capacidade? Né? Então, você é capaz de fazer o que você quer com o que você tem hoje, né? Aos 18 anos. O que você quer fazer? O que você tem disponível para isso? Faça. Confie em você. Você tem capacidade. Uau, que legal. Capacidade tá dentro, né? Dá o primeiro passo, né? Dá o primeiro passo. Mesmo não vejo toda a escada, né? Sim. Quem fala isso... Comece. Depois Sim. corrija e aprimore. Parabéns. Muito obrigada. Pela sua história. Pela jornada aí até hoje, né? Até hoje. Obrigada. Tenho certeza que tem muito mais coisa para acontecer aí, tá tão nova. Se Deus quiser, se a Deus vida quiser. E agora mãe, né? Outra jornada intensa essa é uma e delícia, importante, né? E agradecer também, você já teve algumas ações ali junto com o Wise também, alguns abrigos, doações, parceria em eventos, né, em ações sociais. Então, parabéns também por esse coração. A gente não conhecia pessoalmente, né? Verdade. Eu não imaginava que hoje eu sou o atual presidente, mas sou um dos fundadores também. Que legal. E os meninos falaram que eu nem me apresentei, né? Eu sou meio verdade, acelerado. isso é verdade. ele tem pensamento acelerado. Eu sei. Mas que legal. Parabéns pelo projeto, por todos os empreendimentos. O que vocês fazem é muito nobre. E eu acho muito importante levar isso, né, para mais pessoas. Então, inclusive, eu acredito que o podcast tem essa função. Esse é o espírito do podcast. Porque não basta fazer nos bastidores. A gente fala muito que se você faz alguma ação social, não conta. E eu sempre participei de bastante coisas sociais, projetos sociais, né, com vocês, um pouco mais agora, né? Acho que a gente vai seguir mais juntos aí em parceria, mas com outras instituições somos bastante ativos. E eu acho que é importante mostrar, porque a gente inspira as pessoas a também abraçarem essas causas, a entenderem o que as instituições fazem. E eu acho que todos se beneficiam disso, né? Então, eu acho que é importante, sim. E, mais uma vez, parabéns por tudo. A gente agradece. Obrigado. E obrigada. Por essa história linda, né? Mas fechamos mais um aqui, maravilhoso. Então, você que chegou até aqui com a gente hoje, a gente agradece a sua audiência. E clique aí no sininho aí, passa a seguir o canal nosso, compartilha aí também. E é isso, gente. A gente está aqui realmente, como a Carol falou, para a gente compartilhar. Isso foi uma dica que a gente teve no BTG, Carol. A maior parte do pessoal da Wise é cristão. E o cristão tem muito isso, a gente não precisa aparecer. Isso. E a Wise tem 19 anos já. Você sabia disso? Não sabia disso, não. E de uma aula que a gente teve no BTG Pactual, uma mentoria que a gente teve, eles falaram: Anderson, vocês têm que falar o que vocês fazem. Perfeito. Fala o que vocês fazem, por quê? Porque o que vocês fazem é fantástico. Imagina vocês inspirando mais pessoas a ajudar o que vocês estão fazendo. Isso. O impacto vai ser muito maior. Tenho certeza que gera eco, né? Porque muita gente quer fazer, não sabe como, fala, como. vou apoiar quem faz. Exato. Eu vou ajudar de algum jeito, vou doar meu tempo, vou doar alguma coisa que eu tenho, vou doar recursos. E olha que legal, o podcast ele tem essa finalidade de a gente contar essas histórias, mas esses dias estava aqui, a Associação das Entidades, com o pessoal da Receita Federal gravando um podcast, né, Leandro? Vieram na sala. Aí a diretora, a Natália, que ela é presidente de uma outra, coordenadora de uma outra associação, ela falou: Anderson, eu quero uma sala dessa também na minha unidade lá. Olha que legal. Para compartilhar. Então, assim, a gente está inspirando outras instituições e eu falo, faz aí, Natália, porque, assim, tem esse retorno pensando na comunicação, que hoje é tão importante, a comunicação, o engajamento das pessoas, né? E as histórias são fantásticas, né? Impactar essa cidade, essa região, impactar quem estiver ouvindo e trazer o melhor. Hoje eu falo que eu saí daqui hoje um pouco maior
um pouco mais de aprendizado, Isso né? aí, todos nós. E a gente agradece a você, Carol. Agradeço Obrigado, vocês Carol. também. Muito obrigada, foi um prazer. Obrigado, gente. Até o próximo Wisecast.